vários exemplos, e foi quem abriu as portas, né, para esse novo conhecimento, para essa nova doutrina, essas novas possibilidades. Eu, particularmente, eu não conheci nenhum médium assim que tivesse esse contato como o Chico tinha, né? Mas a gente vê ali pela história dele, pelo tudo o que aconteceu, que realmente é possível. Não sei se hoje a gente encontra médiums no nível dele, né, com a capacidade dele, mas é uma maneira de ter o contato com quem já partiu. Eu nunca tive essa experiência ainda. A outra maneira de poder ter esse contato é através dos sonhos. Muitas vezes a gente vai auxiliar, às vezes vai auxiliar, vai aonde eles estão, né? Dependendo do grau de como cada um está lá no outro lado, às vezes alguns deles recebem a permissão de poder vir nos visitar, e normalmente é através dos sonhos que isso acontece, né? A não ser que a pessoa existe a possibilidade de você realmente ter um contato, mas aí você tem que ter o teu grau de mediunidade já bem mais elevado, né? Já tem ter algumas pessoas que realmente vão poder ver o espírito ali. Não sei se conseguem se comunicar, né? Mas eu acredito que sim. E são as formas, né? As principais formas de ter o contato, de podermos ter o contato. Outra pergunta. Por que às vezes sonhamos com quem já partiu? Por quê? Porque é uma forma de a gente ter o contato, né? Existem os sentimentos, ficam as ligações. Então é uma forma como se a gente recebesse, fosse fazer uma visita, né? Através do sonho. Na verdade, através do sonho não, porque o sonho ele é algo que normalmente, muitas vezes, né, são vivências que a gente tem no mundo espiritual, mas pela correria do dia a dia, pela bagunça que é a nossa mente, né? A outra coisa que também dificulta bastante e que acaba distorcendo muitas informações devido à nossa alimentação, ela afeta bastante nisso. Então a gente acaba distorcendo muitas informações. Mas o sonho em si, muitas vezes, o que? É o nosso espírito que sai, porque quem precisa descansar é o nosso corpo. Quem fica ali descansado, parado, é o nosso corpo. O nosso espírito, ele não tem essa necessidade. E o nosso espírito, ele pode ir visitar, fazer visitas, tanto nas colônias lá, onde, tipo o nosso lar, né, as colônias mais elevadas, assim como no umbral e assim como em níveis inferiores ao umbral. E quando a gente sonha com quem a gente não quer sonhar ou com quem a gente não gosta, e a gente sonha? Provavelmente ainda tem, existem algumas questões assim, se você está sonhando porque você está indo visitar, ou se dentro de você existe algum tipo de culpa, algum sentimento de culpa que faz você lembrar daquela pessoa. Bom, tipo assim, digamos que a pessoa não tem a culpa, conscientemente ela não tem a culpa, mas ela sonha seguidamente com algumas pessoas que não precisaria sonhar, no caso. Será que então ela está indo visitar ou ela está sendo visitada? Teria que entender o sonho. Às vezes, dependendo do sonho, eu até consigo sentir o que realmente está acontecendo. A gente tem que ver, porque as possibilidades elas são bastante, muitas, né? Porque podem ser questões relacionadas também ao subconsciente, né? Que aí durante o teu sono podem estar trazendo, como o Abraão disse, né, questões de culpa ou
Como eu falei, conscientemente não, mas talvez Ou inconscientemente, né? Questões que ficaram em aberto, né? Que são não foi alguns fechado. tipos de laços, são algumas ligações, né? São algumas ligações, tem que ver exatamente o caso, né? Para ver qual tipo de ligação que possa ter, assim como pode estar indo visitar. Né? Eu nessa questão dos sonhos, né? Dos sonhos entre aspas, né? Eu tive umas experiências bem legais, né? Umas experiências bem bacanas, porque depois, conforme a gente vai evoluindo, né? Conforme a gente vai se cuidando e vai prestando atenção, a gente começa a entender melhor, né? Sempre me falavam disso do espírito sair, né? A gente sair consciente. Eu não botava muita fé nisso. Até que um dia eu levantei e olhei para trás e estava meu corpo ali, né? Então dali para frente eu comecei a dar muito mais credibilidade. Quando eu era criança eu tinha muito disso, um pouquinho diferente. Tipo, eu ia dormir, né? Principalmente à tarde, aquele sono da tarde. Eu ia dormir e na hora de acordar, eu queria acordar, eu ouvia tudo o que estava acontecendo, só que o meu corpo não levantava. Né? E eu já não queria mais, eu tinha pavor de dormir. Não queria mais porque acontecia seguidamente, né? Aí depois cresci, coisa e tal, nunca mais aconteceu. Agora semana passada eu tive isso. Eu estava dormindo no sofá e já tinha passado da hora do meu cachorrinho comer. E ele veio, me chamou, começou a me puxar, me arranhar. E eu via, sentia, sabia tudo que estava, mas eu não conseguia levantar. Eu até os olhos eu abria, eu vi, mas assim, falar eu não falava e não conseguia. Aí eu voltei, mas aí quando eu tentei, né, me despertar, que eu vi que eu consegui, mas também dei um pulo que eu quase fui parar no teto. Mas eu falei, meu Deus, será que vai voltar a acontecer de novo? Porque aconteceu quando eu era criança. E na verdade o que acontece? Você focou na questão de querer voltar, mas provavelmente você estava experienciando algo no mundo espiritual em outro lugar. Que era importante. Então por isso que eles não deixaram você voltar. E, às vezes para essa situação, para mim, é a coisa mais natural do mundo. Acontece várias e várias vezes. Mas eu já tenho consciência, então, que é algo que eu ainda preciso fazer lá. Né? Muitas vezes eu sei onde eu estou, sei o que eu estou fazendo, sei com quem eu estou. Né? Porque quando a gente sai consciente, não é que a gente vá só visitar quem desencarnou. A gente visita pessoas encarnadas. Né? A gente pode ir auxiliar, ajudar pessoas fazer essas visitas a pessoas que estão encarnadas. Às vezes o que elas estão necessitando de auxílio, de ajuda, né? E o nosso espírito ele tem essa capacidade. Ele pode ir para o outro lado do mundo, ele pode ir para qualquer canto do mundo auxiliar. Então é muito interessante realmente. Para ver como a gente tem pouco conhecimento do nosso cérebro. Realmente. Né? Numa dessas situações, tinha uma senhora que ela vinha me visitar. Volta e meia, tanto quanto nos sonhos, né? E na época eu fazia bastante meditação. Eu frequentava um lugar onde a gente fazia meditação. Né? E aí, em certas alturas da meditação, né? Entrava num nível, assim, o espírito saía do meu corpo, me ajeitava no meu corpo. E ela vinha me buscar. E era uma senhora que eu olhava para ela e dizia assim, cara, eu te conheço de algum lugar. E ela nunca quis me dizer quem ela era, né? E nem se me conhecia ou não, nem porque estava ali. Mas seguido ela vinha, às vezes de noite, alguém vinha dizer, tem uma pessoa que quer conversar contigo. Essa pessoa me pegava e a gente ia aonde ela estava. Aí eu chegava lá e estava ela. Disse, é você que queria conversar comigo, né? E ficava com aquela coisa, mas eu te conheço. Tenho certeza que te conheço de algum lugar. Né?
E aí um dia, mas ela se apresentava assim, ela devia ter assim, uns 25 ou 27 anos por aí. E um dia eu fui na casa de um amigo meu e eu olhei um quadro que tinha na parede, a foto, e era a mãe dele. E eu digo, cara, eu sabia que eu te conhecia, só que eu conheci ela em vida, né? Mas eu conheci ela já era mais de idade, né? Mas ela tinha conhecimento, então, porque nós somos energia, para se apresentar para mim com uma idade bem inferior. Então ela já tinha esse conhecimento, né? Ela já era mais espiritualizada. E ela veio muitas e muitas e muitas vezes, né? Então é uma forma de ter o contato. É uma forma de ter o contato. Eu com os espíritos dos meus familiares eu tive muito poucos, né? Mas tive algumas experiências assim também. E muito poucos, mas tive. Então é uma forma, né? A gente sair quando a gente sai consciente, né? Então é uma forma de poder ir visitar, de poder ir auxiliar. Até dizem, né? Que quando a gente, os espíritos que se preparam para reencarnar, né? Aqueles que têm essa possibilidade, né? Na verdade, esses que têm essa oportunidade, essa grande oportunidade de poder se preparar para poder reencarnar, eles se comprometem em vir e auxiliar, né? Aí eles vêm, a gente vem para cá, entra nesse mundo capitalista, né? Materialista, e a gente se foca mais em quem? Em ter as coisas, né? Mas como o nosso espírito tem essa consciência, né? Que ele se comprometeu a auxiliar, então muitas vezes o nosso corpo físico vai focar em trabalhar, e quando o corpo descansa, o espírito vai auxiliar no mundo espiritual. Então quando eu comecei a trabalhar, desenvolver minha mediunidade, vamos dizer assim, vamos mudar essa palavra, porque desenvolver a mediunidade me incomoda. Quando eu comecei a conhecer o meu ser, né, porque hoje eu entendo que mediunidade não se desenvolve, você conhece o teu ser, você conhece as tuas capacidades. Quando eu comecei a desenvolver o meu ser, né, eu não prestava caridade aqui, então muito antes de eu aceitar, né, a minha mediunidade, eu já ia trabalhar no mundo espiritual, só não tinha consciência. Então eu trabalhei muito, vamos dizer assim, o umbral é um lugar que eu conheço muito bem mesmo, porque eu fui trabalhar muito lá, muito mesmo. Fiz muitas visitas, resgatei muita gente. E aí conforme eu fui me encontrando aqui e prestando minha caridade aqui, a minha necessidade de ir trabalhar ela foi diminuindo. Hoje é só em casos mais extremos, mais necessários mesmo. Mas que nem resgate, essas coisas assim, já praticamente eu não faço mais, a não ser que eu realmente queira ir fazer. Mas senão eu já não faço mais, não tenho mais essa necessidade. A Lourdes fez uma pergunta. Por que não lembramos dos sonhos, mas temos a sensação de ter sonhado? Por que não lembramos dos sonhos? Porque a gente tem dificuldade de olhar para dentro. Ainda existe vamos dizer, essa questão ela é muito associada ainda ao misticismo, né? E a gente tem muito medo do misticismo, do que é místico, né? Então parece que o sonho ele é algo místico. Então aí, por isso esse medo ele faz com que a gente bloqueie, né? E às vezes a gente tem muito medo de olhar o que a gente sente, de acreditar no que a gente sente, por causa do quê? Da cultura que nos é imposta, que é implantada em nós. A cultura de quem governa o nosso planeta, ele não quer que a gente olhe para a gente, que a gente se entenda, que a gente acredite em nós, né? Porque se a gente for ver assim, há 2000 anos atrás, Jesus dizia que a gente teria a capacidade de mover montanhas. A nossa fé
tinha força de mover montanhas. E aonde a gente vê isso hoje? Por quê? Porque eles levavam o ser humano a desacreditar nele mesmo. Então, é essa a questão. É muita dificuldade de acreditar no que sente, de acreditar naquilo que percebeu. Muitas vezes, até fazia tempo que isso não acontecia, né? Mas ultimamente as pessoas têm me procurado para saber como está algum familiar, como ele se encontra. Eu sempre digo assim, cuidado com o que você me pergunta, né? Porque você vai ouvir aquilo que realmente é. E aí, quando eu vou ver o familiar, a pessoa, depois que eu falo, ela me diz assim, eu sabia que ele estava assim porque eu sonhei com ele e vi ele nessa situação, vi acontecendo isso com ele. Então, ela já sabia, porque ela já tinha tido contato, já tinha ido visitar, né? Mas é aquela questão do quê? A falta, né, de crer. Então ela precisava que alguém confirmasse isso para ela. Acaba depositando poder ao externo. Quando você não confia em si mesmo, você deposita o poder à pessoa externa para dizer aquilo que ela já sabia. Então ela precisa de uma opinião de uma segunda pessoa para confirmar aquilo que realmente ela já havia entrado em contato, que já tinha consciência. Até porque eles não querem que a gente acredite em nós, né? Então ainda o governo do nosso planeta, principalmente o governo, eu não vou dizer principalmente o governo espiritual, gente, porque a gente vê os nossos políticos, né? Ninguém quer que a gente desenvolva, ninguém quer que a gente questione, ninguém quer que a gente aprenda a pensar pela nossa cabeça. Ninguém quer que a gente aprenda a enxergar as coisas com os nossos olhos. Daí uma vida dessa cultura para mudar é difícil. Ainda que eu tenho poucas vidas aqui, não tive tanta dificuldade quanto a grande maioria. É difícil, eu acredito que seja difícil. Para mim, me parece tudo tão simples, tão fácil, né? Mas convivendo hoje aqui, eu vejo como é difícil para vocês. Para nós é muito difícil. Porque é algo tão simples, né? E então, isso eu vejo assim, porque vamos dizer assim, isso que eu falo de coisas muito, muito simples, né? E às vezes eu falo de algo, às vezes eu tenho que passar meses falando de algo, entende? E daí quando a pessoa tem um contato, nossa, mas por que? Mas a gente não consegue ver, parece que nós temos uma venda aqui na frente, que para ti é tão fácil, mas... Infelizmente sim. Infelizmente sim. Mas é por quê? Porque a gente são milhares de anos implantado o medo, né? Que o misticismo é coisa do demônio, que isso é pecado, porque Deus vai te punir. É porque o medo, né, geralmente os líderes, eles têm o poder através do medo, né? Enquanto as pessoas têm muito medo de algo sobrenatural ou místico, ou de você ser condenado a ir para o inferno, né? Então isso acaba de alguma forma te travando, bloqueando. Então assim, implanta-se muito medo para que se mantenha o poder nas mãos daqueles que sempre estiveram governando. Os jesuítas fizeram isso com os índios, né? Através do medo, das estátuas, de gritar, de falar, que eram os deuses que falavam. E assim que eles subjugavam os índios. Era algo que realmente era imposto, né? A pior forma, né, a pior maneira de implantar o medo, né, é quando colocavam alguém na fogueira, né? Porque era associado à bruxaria, a algum tipo de misticismo, né, algum conhecimento de era, né? Então pensa, milhares de anos queimando, pensa o pavor que as pessoas tinham. Então eu entendo a grande dificuldade do ser humano em ter esse contato, e não tem nada de místico,
né? Você só vai ter o contato com o teu ser. Na verdade, o quê? Com o teu lado, com o teu ser divino, né? Com o teu lado bom. Então, mas é o que eles não essas querem. bruxas que eles queimaram, a maioria delas tinha conhecimento, o poder das ervas. Tinha muito E conhecimento. E Na pra cura, fogueira. né? Não, a gente Que não curava. pode generalizar que todas, né, tinham conhecimento Não. pro bem. A maioria. Né? Porque a gente pode dizer assim, tem o conhecimento, mas e como usa esse conhecimento? Hoje, se a gente for pegar assim, tem muita gente que tem o conhecimento, mas será que todos eles usam pro bem realmente? Claro que não. É uma questão, porque o lado ruim, ele tem muito conhecimento. Ele sempre se sobressai, né? Ele se sobressai por causa que o quê? Nosso planeta ele é um planeta negativo. Negativo. É um grande problema ter o conhecimento nas mãos de pessoas Pessoas erradas. erradas. É por isso que até o estudo da psicologia nas mãos de religiosos eu acho muito complexo. Por isso tem que surgir uma lei dizendo que não pode misturar a religião com a psicologia, porque o conhecimento nas mãos de pessoas equivocadas, eles arrastam milhares de pessoas e arrastam para um lugar muito sombrio. Assim como o mundo espiritual, né? Os Sim. nossos governantes Sim. espirituais ali, que Sim. né, o nosso planeta está nas mãos Porque de... está tudo interligado, né? Nós somos uma grande ligação, como se estivéssemos todos interligados por fiozinhos. Nós formamos uma rede, né? Então, Isso, uma rede. Realmente o conhecimento, né? Se for colocado em mãos erradas, né? Realmente ele pode gerar caos. Né? Existe uma coisa que às vezes eu me questiono, né? Mas eu, como disse, sou um cara que tem há tão pouco tempo no planeta, né? Nessa minha última passagem, que é difícil às vezes entender. Tem alguns processos que acontecem aqui que para mim é muito difícil de entender. Mas hoje eu procuro acreditar assim, que essa questão da imposição, ela se fez necessária também por quê? Porque se não tivesse algo que implantasse o medo, nós já tínhamos destruído o nosso planeta. Então, todo o processo ele vem dentro de uma evolução. Né? Até 100 anos atrás nós tínhamos escravidão. Que éramos seres muito primitivos, né? Então foi uma longa caminhada. Então, a pessoa que tinha maior conhecimento, né, que passou há 2000 anos atrás, tinha um conhecimento que era além do tempo dele, além do nosso tempo, foi executado da forma mais terrível possível, né? E daí para depois eles não serem julgados pela maldade que fizeram, e disseram que foi um cordeiro a ser sacrificado para tirar, né, o pecado do mundo, né? Porque se a gente vai ver, tudo que ele ensinou há 2000 anos atrás, agora ainda a gente não entendeu. Mas Então nós levamos mais de 2000 anos para entender o que ele veio trazer para a gente e a gente não entendeu. Mas se tu for ver, a gente com certeza não se entendeu. Né? Porque o ser humano não faz a mínima ideia do que é amor. Não. Mas hoje, né, aconteceu alguma coisa há 100 anos atrás aí, que começou a dar depois da Segunda Guerra Mundial, ali, principalmente, que começou a dar essa mudança no planeta. Hoje, né, as pessoas se questionam sobre o amor. Então hoje eles começam realmente a se voltar a questionar, principalmente o pessoal mais novo começa a se voltar a se questionar a respeito do amor. Entende? O que era há muito tempo atrás, o que os pais implantavam, né, aquilo que eles bem entendiam, né, tem que ser assim, assim não fez apanha, né? Era difícil aquele que conseguia sair a essa regra, né? E o que? Eles moldavam, né, seres frios. Eles moldavam seres que iam fazer a mesma coisa com os seus filhos. Então o planeta hoje vem numa mudança
constante. Né? Então, Acho que o dia que a gente entender o que é esse amor universal, a coisa muda lá. Até lá não sei quanto que vai. mas ainda existe uma batalha muito grande para que vocês possam Ainda entender tem isso. muitos resquícios dessa frieza, ainda nas gerações atuais, porque nós somos resultado, né, de gerações e gerações e gerações, e ainda nós não conseguimos romper esse ciclo. Mas de hoje as frieza, pessoas... mas se caminha para. Hoje se caminha para conseguir romper esses ciclos. Hoje as crianças se questionam, né? Hoje elas têm a abertura de chegar para os pais, né? Dizer muitas vezes assim, eu não estou sentindo o teu carinho, não me sinto amado. Né? Tem alguns que ainda recebem isso, se dão conta, né, de que não é bom, que fez falta, e infelizmente continuam passando para os seus filhos. Né? Mas tem muita gente que já diz assim, eu não quero mais dar sequência a esse tipo de ciclo. Eu quero ser a chave que vai girar e vai mudar, e a partir de agora, né, eu vou começar a escrever outra história. É um rompimento, né, de ciclos e ciclos que vinham. Por isso que não é fácil, né? Não. Mas é necessário a consciência, né? E até que essa consciência se torne uma consciência coletiva, ainda é necessário muita limpeza. Hoje se busca, né? Existe uma batalha espiritual para tentar amenizar o impacto da energia negativa, né? De tentar o impacto da manipulação, né? Porque infelizmente a nossa religião, ela é algo que ela tenta ainda impor, ela tenta manipular. Ela não quer que os fiéis despertem, né? Porque se os fiéis despertarem e começar a pensar pelas suas cabeças, eles não precisam seguir quem está lá para liderar. Então eles querem o quê? Manter todos os cordeiros ali meio que ajuntados e que sigam um líder. Mas a verdade é que vai chegar um momento que cada um vai se dar conta, né, que não precisa de um líder. Então, essa questão de você encontrar o teu ser, encontrar tua capacidade, encontrar teu potencial, ainda ele é sucumbido, ele ainda é aprisionado. Porque é algo que assim, alguém foi escolhido para te direcionar. Na verdade, esse não é o objetivo. O objetivo é que você aprenda a caminhar com as tuas pernas e que você aprenda a fazer as tuas escolhas. O objetivo não é que você siga alguém. O objetivo é que você realmente aprenda, desperte, né? Isso é uma coisa que já vem, eu nem faço ideia quanto, né? Porque a gente vai pegar na Bíblia, né? Todo esse caos vem por terem comido da fruta do conhecimento, né? Então já é uma coisa que já vem sendo aprisionado não faço ideia quantidade de tempo, né? Não faço ideia há quanto tempo vem sendo criada essa cultura. É como se Deus tivesse medo que um dia a gente pudesse evoluir tanto, né, que pudesse ultrapassar ele. Então ele precisava manter a gente aqui. Tudo que é implantado na gente, né, é para que a gente não desperte, para que a gente não busque pensar, olhar pela nossa cabeça, não aprenda a fazer as nossas escolhas. Os robozinhos. Os robôs. Pior que isso. Acho que até pior que isso, né? Porque até tempo atrás aí você nem podia dizer que você estava triste, que você sentia raiva, então você não, o robô, pelo menos o que está programado, ele pode falar e se manifestar. A gente não tinha nem esse direito, né? As mulheres, quando expressavam suas raivas, algumas eram as histéricas, Loucas. eram internadas. Então a gente era às vezes pior do que robôs. Mais uma pergunta. O que acontece quando não se consegue perdoar um espírito familiar? Lascou!
consegue se perdoar. E eu acho que não é comum isso. Quer dizer, não é comum não, eu acho que existe muito disso. É algo comum, então. É comum, exatamente. Porque quando morre vira bom. Ah, sim, Ah, foi tem esse uma detalhe peste. também, Foi né? uma peste na vida. Morreu, virou santo. Mais ou menos assim, Mas né? aí tem duas questões, aquilo que você quer demonstrar para a sociedade e aquilo que realmente você sente de verdade, né? Porque lá internamente você não perdoou, mas para você não ser uma pessoa má e ser aceito perante a sociedade, segundo aquilo que eles pregam que deveria Que ser ele se feito, impõe, né, no caso, aí né? você demonstra, né, que você perdoou, que tudo foi atravessado, que já é uma nova. A questão do perdão é algo bem complexo, né? E essa é uma difícil. Volta e meia, assim, tem alguém assim, diz, aconteceu algo contigo lá em tal idade. Será? Ah, sim, lembrei. Não, mas isso eu já perdoei. Já tá tudo certo. A gente convive, tem convivência, tudo normal. E se você tivesse perdoado, eu não tava vendo. Não tava sentindo a energia dentro de você, né? Então não foi, não aconteceu o perdão. Você pode mentir pra você mesma, né? Camuflar, encobrir. Mas ele não. Se a energia tá dentro aqui, é porque o perdão não existiu. Ele não aconteceu ainda. Isso tanto com os vivos quanto com os mortos, né? Os Sim. vivos ainda tem uma esperança, né? Que tá vivo, agora com os mortos, um já foi. Às A vezes, esperança é sempre. às vezes você vê pessoas ainda que têm conflito com o papai e com a mamãe, 20 anos depois ainda tendo que trabalhar esses conflitos. O pai e a mãe já partiram, E a né? pessoa Mas ainda a tem pessoa ainda está em conflito, ainda tem gancho, ainda as está, amarguras, né? ainda está reverberando todas essas questões dentro do ser. Então aí você vai desamarrando, né? Tirando as amarras para que a pessoa vá se libertando. A questão do perdão, eu acho que é uma das maiores âncoras que existem no ser humano. É uma das coisas que mais aprisiona, né? Porque ele não é capaz de perdoar. E quando você não é capaz de perdoar, automaticamente você se acorrentou a outra pessoa. Sim. Então, as consequências disso podem ser drásticas, né? Eu vi alguns casos em regressões aqui de casais, vamos dizer assim, a mulher vem numa vida casada com o rapaz, né? Aí apareceu a outra pessoa, né? Se enfiou no meio, aí a outra pessoa matou ela para ficar com o marido dela. Na vida seguinte, ela veio, ela foi a outra pessoa que matou a mulher que matou ela para ficar com o marido. Foram umas 5 ou 6 vidas que ia se repetindo. Né? E nessa vida, na época que nós estávamos fazendo a regressão, eles tinham conhecido a mulher. E ela estava com o rapaz. Caramba. E ela já estava tentando entrar no meio de novo. do relacionamento dos dois. Mas fizeram coisa assim de queimar a casa com a pessoa dentro. Nossa, meu Deus. Coisas absurdas. Então, e aí entra em ciclos repetitivos. Né? Porque aí numa vida um vem para compensar o mal que fez e vem. E eles conseguiram nessa vida cortar. Nessa vida, então, por quê? Porque a partir do momento que ela se deu conta, que ela despertou, né, que ela hoje as possibilidades de você se entender, as possibilidades de você romper essas correntes que você traz de vidas passadas, elas são imensas, né? São muitas possibilidades, muitas formas. Então, através da regressão, né, ela entendeu e cortou esse laço. Né? Então, hoje ela está casada com o rapaz, tem um filho, né, com ele e tudo, e ela se deu conta da menina ali e
conseguiu perdoar ela pelo mal que ela tinha feito na vida anterior. Nas vidas anteriores. Realmente. Ela tem uma coisa remanescente que... Nas muitas vidas anteriores. E é isso que muitas pessoas passam por isso, né? Até não conseguirem fazer uma análise, fazer uma regressão para conhecer, né? Do que se repete tanto nas vidas, né? É por isso que o quê? O sistema aqui planetário ele é um sistema prisional. Se tu vai pegar o Antigo Testamento, é olho por olho, dente por dente. Em toda a cultura, ela leva ao quê? A você se vingar ao que foi feito. A você... Não perdoar, né? Por quê? Porque tem que ser punido quem te fez o mal. Então a gente nasce e morre com essa ideologia na cabeça. E é muito mais fácil você se vingar da pessoa do que perdoar. Perdoar é muito difícil. Meu Deus, sério? Não só na boca, né? Porque muita gente fala que a maioria do perdão é pela boca. Segundo a cultura que vocês vivem, sim. É muito mais fácil, porque senão parece que tu tá carregando aquilo, você foi punido e a outra pessoa... na segunda cultura que vocês E o lugar vivem... de vítima é um lugar muito confortável. Ele realmente é muito mais fácil. Então você fica acusando e assim, eu sou uma coitadinha, você me fez mal, você é o algoz, você é o malvado, você é o tirano, você é o monstro. Então você ficar nesse lugar de coitadinho, de pessoa frágil, todo mundo se olha e quer cuidar, nossa, coitadinha dessa pessoa, sofre tanto. E é verdade. É um lugar confortável. Então você sair dessa zona de conforto é algo muito difícil. É difícil você ter força para sair. Você encontrar e ter consciência e se responsabilizar. Porque existe também a sua autorresponsabilidade de sair desse lugar. Né? Mas é algo realmente ainda difícil. Sabe o que é? É uma questão do quê? Da forma como se vê as coisas. Né? A pessoa me fez mal. Então, por que eu tive que sofrer? Né? Aí a gente se agarra a esse ódio, se agarra a essa mágoa. Né? Porque onde já se viu? Qual a necessidade? Porque existem pessoas maldosas? Porque eu, nesse exato momento, tive que estar na vida dessa pessoa para ela me fazer esse mal? Né? Vocês prestaram atenção quando eu contei para vocês da regressão? Que a menina, ela veio, a outra entrou, só que eu não vi o que ela fez antes para essa menina entrar nessa vida. Mas nas vidas seguintes, uma veio para se vingar da outra. Não tinha vítima. Não existe vítima. É isso que nós não temos a consciência. Não existe vítima. Se você está em determinada situação, é porque você tem algo a aprender. E a gente, porque a gente não lembra o que a gente fez, né? E não quer também, né? Porque Ninguém quer ser mal. ninguém quer ser mal. É muito melhor não lembrar. É muito melhor não lembrar. Esse é um assunto que nós vamos ter para a próxima live, que é o que não te contam da mediunidade, né? E essa é uma questão, por quê? Porque ninguém quer ser mal, né? Então a gente acha que a gente veio para cá como anjos, né? A gente tá no jardim da infância, mas é por engano, a gente é professor, a gente tá ali por algum engano, registraram errado no nosso histórico e a gente acabou caindo ali. Não existe. Isso não existe. Né? Porque é a mesma coisa assim, quem está passando pelas dificuldades que está passando lá na guerra. Então, vamos dizer assim, Deus, ele simpatizou com nós e colocou nós aqui em Erechim, num lugar limpo, tranquilo. Não tem furacão, não tem granizo. Aí aquele pessoal, ele não simpatizou. Ele não foi pra cá, sei lá. Uma coisa assim, e ele resolveu
simplesmente jogar lá. Então ele, na verdade, o que? Ele cria um cenário para cada um dentro daquilo que cada um precisa aprender. Dentro daquilo que cada um precisa evoluir e melhorar. E é isso, a gente não se questiona. A gente se põe no lugar de vítima e não se questiona. O que eu preciso aprender? Com isso. Né? E aí, em vez da gente aprender com aquilo, a gente sofre, e em vez da gente aprender e seguir nossa vida adiante, não, a gente sofre e se afunda na areia. E a gente se afunda naquele estado. Que nem avestruz. Que nem avestruz. É como Né? E o ponto de vista é tão simples. O que eu preciso aprender? E você seguir em Eu frente. tenho uma forma bem didática sobre isso. É como se uma cobra bem venenosa te picasse e você, em vez de ir buscar a solução, o antídoto, você fica correndo atrás da cobra querendo saber Querendo matar ela. por que ela foi má com você, por que ela te picou, e aí você acaba morrendo e... E volta na outra pra querer matar ela. Isso. Mas as consequências disso é até que alguém se dê conta, né, de que machucar é errado, de que trair é errado, né, e se liberte disso, que aprenda aquilo que precisa aprender. Porque se alguém machucou ele é porque ele precisa aprender que machucar é errado, não é bom. Que E dói. que para ver como a gente é. Se a gente levar um tapa, né, a gente sabe que dói. E a tendência é o quê? Que a gente deu o tapa. Ou dá em outra pessoa. Porque só Jesus deram de um lado e deu deu o outro. outro. Mas só Jesus. Mas sabe por que Jesus fez isso, né? Para ensinar. Não. Não. Porque ele conhecia o coração de quem estava na frente dele. É. Sim. Jesus tinha essa capacidade. Porque hoje, para algumas pessoas, se você dá a outra face, eles vão bater na outra face, vão te chutar as costelas e se der, eles te pisam no pescoço. Mas Jesus sabia quem estava na frente dele, por isso que ele fez isso. Ele conhecia o coração de quem estava ali e sabia que não ia fazer. E é isso, nós precisamos despertar, né? A mesma coisa hoje, né? Mas eu consigo saber o que tem no coração da pessoa que está na minha frente. Eu consigo saber o que o consciente dela pensa e o que o inconsciente dela pensa. E eu sou um coitado. Ainda fica eu tô no lado. A Aline da ela Então, tá ele lascada ali. sabia exatamente o que cada um, o que ele pensava. Então ele sabia. Ele não ia falar isso para qualquer pessoa, né? E provavelmente ali naquele momento ele transformou aquele ser que estava na frente dele. Ensinou. Então as consequências o que é? A gente entrar em ciclos repetitivos. E isso pode chegar a tal ponto que as pessoas podem nascer grudadas para realmente poder aprender aquilo que precisam aprender, que é respeitar um ao outro, né? E se perdoar das suas dívidas que podem ter acontecido há milhares de anos atrás. Então ele pode chegar ao ponto de realmente nascer colados. As pessoas, a dificuldade de perdoar é tanta que elas podem nascer coladas, unidas, para não ter como uma fugir da outra. E para não ter como fazer mal uma à outra, porque se machucar vai estar se machucando também. A Edinara fez uma pergunta. O que fazer para conviver e não sentir raiva de uma pessoa que é negativa, que só reclama de tudo? Olha, a melhor forma de você não sentir raiva é você se afastar dela. Não faz sentido. E se é uma pessoa negativa que reclama de tudo e te faz mal, não tem por que você estar ali. Mas se for no teu trabalho, um exemplo, Se for, que tu não tem opção. Não tem opção. se for uma mãe ou um Isso pai, é uma Marido. família. Não, marido dá pra largar ele, né? Mas vai que... Se for uma mãe ou pai, vocês vivem dentro de uma cultura terrena, onde o sangue é outra corrente que aprisiona vocês. E não deveria, né? Não.
a gente tem que ficar perto de quem faz bem pra gente, né? Porque, cara, se a mamãe e o pai não faz sentido ele ter maltratado. E existem mães e pais que fazem realmente muito mal. Que fazem mal. Então não faz sentido. Porque se ele faz isso, não tem o amor dele, não tem o amor que deveria ter. Hein? E muito pior, né? Se ele está fazendo isso por um filho, então significa que ele está dizendo que não quer o próprio filho próximo, a não ser que convenha a ele. Né? Mas como vocês vivem num sistema prisional, né? Que o quê? Que os filhos, né? Existe essa questão, os filhos foram criados pelos pais. Os pais deram, né, para os filhos, né? Para começo de história, eles escolheram ter filho, né? Quem fez a escolha de ter um filho e as responsabilidades de ter um filho na família foram eles, né? Então eles deveriam de ter se preocupado em não ter esse filho, né? Então se ele não te trata bem e não te dá algo que você se sinta pelo menos confortável em estar ali, indiferente de quem seja o pai, seja a mãe, seja o bispo, seja o presidente, seja quem for, não faz sentido você estar ali. A melhor opção é o afastamento em alguns casos. Não é afastamento. Vocês veem como afastamento, é uma questão de respeito. É a forma como se vê. Por quê? Porque se eu te maltrato, é porque eu não quero que você esteja perto de mim. Então você vai respeitar a minha vontade. Você vai se afastar. É uma questão de respeito. A pessoa que quer que você esteja perto, ela vai te tratar com carinho. Ela vai ter atitudes que demonstram: eu quero que você esteja perto. Eu gosto da tua presença. Você me faz bem. Caso contrário, ela está dizendo assim: você me incomoda, você me irrita, então não tem por que você estar perto. E são duas questões, né? Você respeitar esse ser dentro da sua individualidade e que ele é dessa forma e não vai mudar. E você se respeitar e seguir em frente. E sustentar essa felicidade. Isso é num trabalho. Isso é num trabalho. Vou responder para vocês num trabalho. Aconteceu uma situação comigo exatamente isso no trabalho. Então a criatura, porque estava cheia de problemas lá, aí vinha dando coice até na sombra. A sombra dela andava encolhida atrás. E aí ela começou a me maltratar, coisa e tal, né? Eu cheguei assim: fulano, vou ser sincero com você, nós trabalhamos aqui no mesmo lugar, tá? Mas é assim, você tem a tua função e eu tenho a minha função. Eu não dependo de você, você não depende de mim. Tá? De um tempo pra cá, notei que você está sendo muito mal educado. E eu não te dou esse direito de você agir dessa forma comigo. Aí ele me disse assim: cara, tu parou para olhar a minha situação? Tu viu tudo que eu estou passando? Eu estou assim, mas eu tenho motivos para estar assim. Cara, olha como a minha vida virou é um transtorno. Olha tudo que eu estou passando, o medo que eu estou passando. E eu disse para ele: cara, eu sei que a tua vida virou um caos, mas nada nessa vida te dá o direito de você fazer algo de ruim para mim. Nada. Eu não te dou esse direito. Então, se você acha que da forma que você está agindo, você está certo, você fica isolado no teu canto. A partir de hoje, tu fica lá e eu fico aqui. Nós trabalhamos no mesmo ambiente, mas você no teu canto e eu no meu. Mas para chegar nesse ponto é muito difícil, porque a gente convive com pessoas e tu tem
capacidade de chegar e falar isso para a pessoa. Ou pior, se for um chefe, né? Se for o chefe, só tem duas opções. Se for um chefe, ou aguenta ou se demite. é simples. Você faz um trabalho para conseguir fazer a transição para um outro local. Porque se é o teu chefe e você não se sente bem, procura outro lugar. Você faz essa transição. Senão a gente é muito ancorado, a gente é muito aprisionado. Sabe por que é difícil? Por quê? Porque a gente vive dentro de um sistema prisional. Padrões, né? Por quê? Porque você falar para uma pessoa que ela está te machucando, ela vai ficar doída porque você está falando isso. Né? Mas tudo que ela te machuca, então não tem problema. Ela pode ficar te machucando meses, anos e tudo bem. Mas eu não posso falar para ela porque, nossa, ela vai ficar toda chateada comigo. Ofende. E nós ainda temos muito medo da rejeição, do que as pessoas vão pensar se eu agir dessa maneira. Ai, nem me eu vou fala ser disso, ruim, que eu teria eu vou feito ser tanta coisa bonzinho. diferente, meu Deus do céu. Porque nós temos o desejo de ser bonzinhos para sermos aceitos. A Então, gente tem o desejo de ser fantasiado. Fantasiar de bonzinho, porque no fundo ninguém é 100% bonzinho, né? Então, mas tem essa incoerência de ficar engolindo certas situações que são adoecedoras. Mas para manter esse personagem de bonzinho, que aceita certas situações, e aí vai adoecendo e não consegue fazer essa transição, sair daquela situação. É tudo devido a esses processos aprisionais. Porque hoje o ser humano, a questão é, a gente precisa o quê? Aprender a falar e aprender a ouvir. E a gente precisa despertar que estamos aqui para aprender. E o ser humano ele vem tão sufocado, né? Porque os escravos, a grande massa era o quê? Escravos. Eles não tinham direito a falar. Eles não tinham direito a opinar. E hoje nós se deparamos com o quê? Com a dita sinceridade das pessoas. Então hoje as pessoas despejam coisa, jogam coisa em todo mundo, ao vento, não importa se vão machucar, se vão ferir. E daí elas dizem assim, eu sou sincero. A falta de educação não tem nada a ver com sinceridade. Absolutamente nada a ver. Só que o que? A gente precisa aprender a falar, a forma como se fala é muito importante. Porque a partir do momento que tu falar com pedras nas mãos, a partir do momento que você esperar aquela pessoa chegar ao ponto de fazer você explodir para falar, então o teu falar ele não vai ser de uma forma assim construtiva ou que vai explicar ou vai ajudar a pessoa a entender. Entende? E a partir do momento que tu explodiu, que tu deu uma pedrada, a pessoa vai botar o escudo aqui e não ouve mais nada. Que a gente é tudo muito simples, gente. Se estamos dentro de um aprendizado, né? E você é uma pessoa muito chata, uma pessoa que não respeita ninguém, e aí uma pessoa vem e diz assim, olha, as suas atitudes estão ferindo as outras pessoas. A forma como que você age está levando as pessoas te isolarem, né? O que acontece? As pessoas se revoltam, se magoam, mas elas não despertam. Poxa, nem tinha me dado conta disso. O que eu posso fazer para mudar então? Porque se alguém está nessa situação e uma pessoa vem e te fala, então é uma grande oportunidade de você abrir teus olhos e mudar. E essa cultura vem assim dentro dos nossos pais, né? Dos pais das pessoas. Diz o quê? Que a gente tem que... como é que é a palavra que eles usam? Respeitar e... Como é que é? Honrar e respeitar os pais, né? Honrar pai e mãe. Aí teu pai é um cara assim que não vale nada. Aí você vai honrar e respeitar ele. Né?
Aí então você vai, aí, além dele não valer nada, você vai, tipo assim, incentivar ele a a continuar a valer menos ainda. Que, nossa, né? Então a gente não... Cara, ele está aqui para aprender como qualquer outro. E se você tiver a oportunidade de, quem sabe, fazer ele se dar conta, fazer ele abrir os olhos, né? Então significa que, de repente, a passagem dele daqui não foi à toa. Então significa que ali, pode ser que ali na finaleira ali, ele dá uma despertada, dá uma avaliada, né? E comece a mudar um pouco as atitudes. Então ele aprendeu algo. Porque se você honrar e respeitar, ele vai continuar no mesmo caminho. E ninguém vai dizer para ele que ele é um caminhão desgovernado indo em direção ao penhasco. Uma vida em vão, né? Foi Uma vida em vão. E a gente vive dentro dessa cultura, onde a gente incentiva as pessoas a viverem vidas em vão. Onde as pessoas não se dão conta que precisam aprender, que precisam despertar. Infelizmente, nós estamos adormecidos. Isso não sou eu que digo para vocês. Gente do céu. Adormecidos e amortecidos. Se você pegar os grandes, se você pegar assim os grandes monges, né, que se voltam a voltar para o seu ser, eles não dizem que nós somos adormecidos, eles dizem que nós somos sonâmbulos. Que nós olhamos, seguimos todos os padrões, todas as rotinas, sem olhar em que direção estamos indo, sem saber o que realmente estamos fazendo. Cara, é unânime quase que as pessoas não fazem a mínima ideia qual é o propósito da passagem delas aqui. Elas não fazem a mínima ideia, né? Porque para a grande maioria é o quê? É como ter uma casa legal, é ter um carro bacana, mas elas nascem sabendo que elas vão partir e não vão levar absolutamente nada disso. Mas elas desperdiçam toda a passagem dela para conquistar isso. Para ver como o ser humano está perdido, como ele não consegue. Porque dentro de tudo, a cultura que se vive. Porque você é avaliado aqui pelo que você tem, não pelo que você é. Pelo que você conquistou. Então, se você conquistou muitos bens, você é uma... Infelizmente, é isso. E você é um filho da mãe de marca maior, mas não tem problema. Você A gente pode ver, até hoje existem pessoas que idolatram o Hitler. Sim, até aqui, né? Até aqui. Tendo consciência, tendo... de tudo que ele fez, né? Isso ficou muito nítido nos últimos anos. Né? Cara, o que aconteceu agora no aniversário ali, na data próxima, ali, todo o tumulto que se gerou, para ver como o ser humano está perdido. Perdido mesmo. Gente. Realmente. Ele está realmente perdido. Mas, e é uma coisa que para frente a gente acredita, a batalha para que esse despertar aconteça está sendo gigante. Eu acredito que, assim como eu, muitos outros vão falar e vão bater nessa tecla de que, gente, estamos aqui para aprender e precisamos nos conhecer para saber o que precisamos aprender. Então, o autoconhecimento ele é extremamente necessário. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão aqui? E não tenham dúvidas, a tua missão é conhecer o teu ser. É melhorar ele. É você ter a capacidade de olhar para ele, mas olhar com olhos sinceros, né? Essa do olhos sinceros... Mas realmente é olhar com olhos sinceros. Certo. Não importa o que você vai ver, né? Não. Por quê? Porque geralmente... Não adianta você olhar para essa sala e você tá tropeçando em várias coisas que estão desorganizadas, mas você não tem a capacidade de ligar a luz e você ver no que você está tropeçando.
lá e arrumar. Para que ninguém mais tropece. Às vezes nem é arrumar. Às vezes é você ver que ali existe algo inútil, que se arrasta, que ocupa um monte de espaço, né? E se você não tiver a capacidade de olhar para isso, né, ele vai estar sempre ali, você vai estar sempre se batendo, sempre caindo, sempre se machucando. Então é preciso realmente olhar, ver aquilo, né, aceitar que às vezes temos raiva, sentimos mágoa, né, pegar esse sentimento e se desfazer. Mas se você não for capaz de olhar para ele e aceitar que ele está ali, você nunca vai ser capaz de tirar ele dali. Isso eu falo ainda, falando da forma humana de vocês olharem as coisas, né? Porque se vocês olharem da forma que eu olho para vocês, né, alguns têm a oportunidade de entender o que eu falo, né? Então... Começar a usar máscara. Pelo contrário, né? Temos que cada vez mais tirar as máscaras, tirar as vendas e aceitar. Olhar para aquilo que a gente tem de ruim e dizer, eu não quero isso. Simples assim. Vou fazer algo para mudar. Olhar para aquilo que a gente tem de bom. Olha o que eu tenho de bom. Eu acho que eu tenho que lapidar e transformar isso em algo maior ainda. Mas enquanto a gente não tiver essa capacidade de olhar e ver o que nós não queremos e jogar fora, e ver aquilo que a gente tem de bom e lapidar e transformar maior, vai ser sempre esse caos. Vai ser sempre essa bagunça. E nós vamos estar sempre enfiados na areia movediça, sempre atolados. É como se estivéssemos fazendo um caminho e nesse caminho tem um buraco. Aí nós caímos no buraco. Ao invés de procurar um outro caminho, você melhora daqueles ferimentos que caiu no buraco. Quando você vê, você está fazendo o mesmo percurso. Aí você cai no buraco novamente. Até que você tome consciência que aquele caminho não é bom para você, para o teu ser. Nós respondemos todas as perguntas, Ana? Sobrou 2 ainda. Então, a próxima, provavelmente a gente vai entrar no assunto que é o que não falam sobre a mediunidade. O assunto vai ser o outro lado da mediunidade, aquilo que não nos falam. Que é algumas coisas que vai gerar muita polêmica, né? Porque eu acho que vou começar a falar para vocês realmente um pouquinho mais da forma que eu vejo as coisas, né? De como as coisas são realmente. E eu sei que isso vai gerar muita polêmica. Mas é algo assim, porque a gente tem essa ideia, né, que mediunidade, você vai ali, você faz um cursinho de reiki, você equilibra aquela primeira camada ali, então nós estamos somos seres evoluídos que viemos para trazer luz, somos seres... Gente, mediunidade é muito, 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 muito além disso, mas muito mesmo, tá? E aí a gente vai trazer um pouco... não muito para não assustar vocês, mas um pouco desse outro lado. Porque aí muitas vezes as pessoas não têm o contato, não têm o conhecimento, né, de que como realmente é. E que existe, vamos dizer assim, a evolução do teu ser é a evolução do teu ser. Né? E entender e conhecer é extremamente necessário. Só que às vezes muitas pessoas desistem por não saber que existe algo além dessa ideologia linda, maravilhosa que se implantou, né? Que existe dificuldades dentro dessa jornada, né? E uma das dificuldades maiores é justamente essa que nós estávamos comentando, a de olhar e ser capaz de enxergar o que tem dentro de nós. Mas não é nessa camada superficial, tá? A gente está falando de algo mais profundo. Começar a entender bem o consciente e ir aprofundando até chegarmos no nosso inconsciente. Que aí que é o problema, né, dona Tina Maria? Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar, já senti na pele. Então, dia 5 de fevereiro vai ser a nossa próxima live. Provavelmente a gente vai dar assim
uma rabiscada então nessas duas últimas perguntas ali e vamos tentar mudar para outro assunto, que vai ser esse, tá, gente? Boa noite, obrigado a todos que participaram, né? Porque as dúvidas que vocês tiraram são dúvidas de muitas outras pessoas que vão assistir o nosso vídeo, vão assistir nossa live e vai ajudar eles. Muita gente tá ali assistindo, não tem coragem de fazer a pergunta, então vocês vão estar sanando a dúvida delas. Vocês vão estar ajudando ela a se entender e tirar suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.